Já passou da hora do Estado brasileiro parar de tratar a Igreja Universal como uma mera igreja e o Edir Macedo como um simples pastor. O Intercept Brasil e o portal ICL publicaram denúncias graves envolvendo a Igreja Universal, sua estrutura política e instituições ligadas ao grupo de Edir Macedo. Isso não começa agora. Em 1992, Edir Macedo chegou a ser preso e acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Esse processo, posteriormente, foi arquivado. Anos depois, dirigentes da Universal também foram denunciados por crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha em processos que também tiveram arquivamentos e rejeições de acusações. A Igreja Universal também foi responsabilizada civilmente no caso Lucas Terra, um adolescente de 14 anos que foi brutalmente assassinado por integrantes da instituição que foram condenados criminalmente. E o Ministério Público Federal acusa a Universal de ter usado processos judiciais de maneira coordenada para intimidar e silenciar o jornalista João Paulo Cuenca. Agora, o Banco Digimais, que é controlado pelo grupo de Edir Macedo, também é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de gestão fraudulenta, manipulação de balanços, criação artificial de receitas e inserção de informações falsas nos sistemas do Banco Central. São processos, investigações, decisões judiciais e reportagens públicas. E o ponto é que, mesmo cercado por tudo isso, Edir Macedo continua ampliando seu poder religioso, financeiro, midiático, principalmente político. Em 2008, ele publicou um livro chamado Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política. No livro, Macedo defende a utilização da força numérica dos evangélicos nas eleições e apresenta uma visão de projeto político inspirada em sua interpretação do Antigo Testamento. Agora, em 2026, a Igreja Universal lançou uma campanha chamada Desafio de Neemias. Para quem não sabe, Neemias é um personagem bíblico que, segundo a tradição bíblica, reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. A Universal está apresentando essa campanha como uma jornada de 52 dias de fé, foco e reconstrução espiritual. Mas tem um detalhe, ela começou no dia 13 de agosto e vai terminar exatamente no dia 4 de outubro, no primeiro turno das eleições. Segundo pastores e ex-pastores ouvidos pelo ICL, o principal objetivo dessa campanha seria mobilizar fiéis e voluntários para ajudar a eleger bispos, pastores e candidatos apoiados pela Universal em diferentes estados brasileiros. E agora, imagina o que isso pode representar dentro de uma instituição que afirma reunir milhões de fiéis, milhares de templos, pastores, obreiros, meios de comunicação e uma enorme capacidade de mobilização. Porque tem outra denúncia. Segundo a reportagem do Intercept, entre 2023 e agosto de 2026, o Instituto Paulo Kobayashi recebeu quase 38 milhões de reais em recursos públicos indicados por parlamentares. Desse total, pelo menos 16 milhões de reais foram destinados a eventos promovidos pela Igreja Universal. Parlamentares ligados aos republicanos também destinaram recursos para eventos como Mega Dance, Mega Help, Canta Gospel e Família ao Pé da Cruz. Entende o tamanho do problema? A gente está falando de religião, política, estrutura econômica, dinheiro público e mobilização eleitoral funcionando no mesmo ecossistema. E as reportagens do ICL e do Intercept apresentam fatos, documentos, valores, relatos e gravações graves demais para que as autoridades simplesmente esperem a eleição passar. Por isso, eu faço um chamado direto ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Investiguem o desafio de Neemias. Investiguem se os pastores, obreiros, cultos, cadastro de fiéis e listas de transmissão estão sendo utilizados para beneficiar candidaturas apoiadas pela Igreja Universal. Investiguem se a estrutura econômica religiosa e de comunicação da instituição está sendo usada eleitoralmente de maneira que possa configurar abuso de poder econômico ou qualquer outro ilícito previsto pela legislação eleitoral. Investiguem o caminho dessas emendas que, segundo o Intercept, chegaram por meio do Instituto Paulo Kobayashi a eventos promovidos pela própria Universal. Eu não estou dizendo que eles sejam culpados de nada. Eu só estou exigindo que uma instituição desse tamanho e com esse nível de influência seja submetida ao mesmo escrutínio que qualquer outra organização que tente interferir numa eleição. Porque isso é um projeto de poder perigosíssimo. A justiça brasileira precisa descobrir onde termina a atividade religiosa e onde começa o ilícito eleitoral. E você que está me assistindo precisa fazer sua parte. Descubra quem são os candidatos apoiados pela Universal no seu estado. Veja de qual partido eles fazem parte. Pesquise como esses parlamentares votam e mostre essas denúncias para quem ainda acredita que religião é só uma questão de fé pessoal. Porque nós temos duas opções. Ou a gente expõe essa máquina agora, enquanto ainda existe tempo para investigações, ou esses candidatos conquistam mandatos e aumentam ainda mais o poder político dessa instituição. Ou a gente defende eleições livres da pressão exercida
estabelecida por estruturas religiosas gigantescas, ou a gente aceita que púlpitos, dinheiro, mídia e autoridade espiritual sejam usadas como ferramentas de disputa eleitoral. Ou o Estado investiga onde termina a fé e começa o abuso de poder, ou Edir Macedo vai continuar ampliando a sua influência política enquanto todo mundo finge que ele lidera apenas uma igreja. Faça esse vídeo chegar a jornalistas, autoridades, candidatos e eleitores antes do dia 4 de outubro. Vamos fazer essa denúncia circular? Desperta!